Olá, eu sou Eduarda Teixeira e faço grupo junto com a Jorge da Silva, com o Felipe de Oliveira e com a Yandra Fonseca. E o nosso tema é o operariado e os direitos humanos. Bom, segundo Hobsbawm, prerrogativa é qualquer forma de direito que uma pessoa ou um grupo possa alegar sobre alguma lei positiva que condene e recusa a garantir esse direito, ou também algum direito que não seja expressamente escrito, mas sim que faça parte de uma convicção moral ou ideológica da sociedade. Direito deve ser algo amplamente aceito por um todo, de forma que seja sob controle do homem. Segundo Roosevelt, os movimentos operariados foram compostos por pessoas subprivilegiadas, ou seja, com menos direitos que outras pessoas ou grupos, mas que mesmo assim se preocupavam com isso, buscando as prerrogativas que não possuíam. Os movimentos operariados se preocupavam com pessoas que têm razões para exigir um grande número de direitos, de modo que isso foi de tal importância no desenvolvimento dos direitos humanos. Direitos não são abstratos, universais ou imutáveis. Eles seguem um conjunto de convicções sobre a sociedade humana, associando política e social, a moralidade e a justiça. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a economia moral, que baseava-se na visão geral do que constituía uma ordem social justa. E sabemos que ele parecia legitimar, na medida que esse direito fosse infringido, também suas rebeliões contra essa inflação. O sistema de direitos das sociedades pré-industriais abrange três aspectos. Em primeiro lugar, aceitava a desigualdade, sendo que dependia da condição social, dos status e da situação hierárquica do indivíduo, não podendo ser generalizado. Em segundo lugar, os direitos implicavam deveres e vice-versa. E por último, esses direitos quase nunca eram especificados de forma rígida na lei. Durante o fim do século XVIII, foi declarado os direitos dos homens, que foi uma lista de direitos básicos, legais e políticos, que ainda corresponde ao que a maioria das pessoas da sociedade moderna desejam e precisam, sendo inovadores e peculiares de três maneiras. Em primeiro, isso pertence ao indivíduo sem separar da sua comunidade, não como um todo. Um segundo ponto é que esses direitos são teoricamente universais e iguais. E por fim, esses direitos eram totalmente de natureza política e jurídica, fornecendo garantias institucionais aos cidadãos. A reivindicação básica dos movimentos operários era por salários, providência social, direitos médicos e educação, mas também por parte política, que auxiliaram nas buscas por outros direitos como sindicatos e greves. Uma mobilização da classe operária que foi provavelmente a maior da Inglaterra foi a mobilização pelo direito da democracia. Afinal, se uma maior parcela da população pobre tivesse direito a voto, eles escolheriam políticos que passariam a fazer leis voltadas àquele cunho social. Uma contribuição importante e crucial dos movimentos operários do século XIX foi mostrar que os direitos humanos exigiam uma grande amplitude e que tinham que ser efetivos tanto na prática quanto no papel. E acabou mostrando que esses operários também tinham necessidades, também tinham opiniões e que também mereciam respeito. Então, continuando. Mas essa contribuição que a Yandra acabou de falar, ela não deixou muitos direitos humanos com grande potencial sem a cobertura de nenhum daqueles aspectos mais importantes dos direitos, que na verdade era a herança do trabalhismo do passado. E, assim, mesmo que esses direitos tivessem sido formulados tanto na teoria quanto na prática, no passado pré-industrial, a situação da sociedade como um todo, abrangendo as burguesas, capitalistas em processo de industrialização do século XIX, essa sociedade nova já era tão diferente daquele passado que as regras daquela época, né, os direitos daquela época, não iriam bastar, né, não iriam suprir as necessidades das pessoas. O primeiro grupo de prerrogativas foi formado por direitos políticos e legais, né, essenciais para o funcionamento dos movimentos operários, como, por exemplo, o direito à greve e organizações coletivas. Eu vou citar de movimentos operários, né? Eu posso citar o movimento ludista, que foi quando os trabalhadores se juntaram para quebrar as máquinas, porque eles ficaram com medo de as máquinas substituírem o trabalho deles, que na verdade era o que estava acontecendo. E na verdade eu poderia me aprofundar mais nisso, mas a gente não tá com tempo, porque a minha parte é bem extensa. Tá, continuando. Alguns dos direitos políticos que eu estava falando antes, eles haviam sido excluídos da Declaração dos Direitos Humanos entre 1700, se não me engano, 91 ou 92, e 1884. E eles passaram a ser restabelecidos e redefinidos apenas na economia do século XIX.
abrindo espaço para os direitos instrumentais, que são basicamente direitos não significativos entre si, mas sim dos resultados que eles vão gerar ou que, né, podem vir a obter. Um problema apontado é que na sociedade burguesa e de economia capitalista era que de fato não era aberto espaço para esses direitos, né, aos menos favorecidos. E muitas vezes os que tinham, né, os direitos que tinham, os pouquíssimos, eles tentavam abolir para se beneficiarem. E para isso servem os sindicatos, que a gente deu uma comentada na aula de história. São pessoas selecionadas que representam um grupo, como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis, o próprio Sindicato dos Trabalhadores, já que é o tema do trabalho, e, tipo, de taxistas, enfim. Isso que eu falei agora há pouco sobre os direitos instrumentais entra aqui. O importante são os resultados desse direito, como diz no texto. Eles não são fins em si mesmos, eles são meios. Tá, já falei sobre o político e agora tem o segundo grupo, que é o de direitos negligenciados. Eu acho que se eu pudesse reformular, eu colocaria como liberdade de não passar necessidade. Por que isso? Como eu falei antes, mais ou menos no início da apresentação, as sociedades pré-industriais perceberam que as pessoas tinham necessidades e opiniões diferentes das que tinham antes, né? Mudou, a sociedade mudou. Então, essas sociedades viram-se na obrigação de garantir os elementos básicos e essenciais da vida para as pessoas. Isso tudo na medida do humanamente possível, para que a comunidade social formada por homens e mulheres ajudasse, né? Meio que uma colaboração. Já os governantes e autoridades políticas que não sentissem essa mesma obrigação de ajudar, eles seriam mal vistos perante a sociedade. E eu vou usar o exemplo do texto que diz que os órfãos, viúvas e idosos que não podiam se manter, né, não tinham renda, essas coisas, eles precisavam de ajuda. Então agora tinha mudado um pouco. A sociedade e suas organizações políticas tinham deveres positivos com relação aos seus membros, mas repetindo o que eu também já tinha falado antes. Essa inovação toda que iludia as pessoas não promovia espaço para esses direitos positivos. E na verdade só estava tentando acabar com o pouco que tinha, mas com uma maneira assim que ninguém percebesse. E assim, as pessoas morriam de fome, frio, e na verdade essa empresa liberal, ela não estava dando muita bolsa, as pessoas morriam, mas na verdade ela estava dizendo que os mecanismos, né, da empresa, geradora de lucros, acabaria por beneficiar todo mundo. Ou não todo mundo, mas muitas pessoas, enfim. Mas assim, o foco não é esse. O principal é que, novamente, os direitos foram por água abaixo. Porque não tinha como ter direito ao emprego ou a garantir o sustento desse sistema, e mesmo assim ainda tinham pessoas que pensavam ter o que simplesmente não tinham. Então, para fechar minha parte, a sociedade industrial precisava de novos direitos, porque antes não tinham máquinas, certo? Então, não precisavam de proteção no trabalho contra os riscos de que determinada função causava, por exemplo. Em suma, sobre a nova sociedade capitalista, os antigos direitos humanos em relação à vida e subsistência tinham que ser urgentemente repensados, tanto na teoria quanto na prática, porque a sociedade tinha mudado completamente. Nova sociedade, novas regras. Quando os movimentos operários britânicos exigiram um salário que desse para viver, ou que os salários fossem a primeira mudança na indústria, eles estavam falando que as pessoas tinham direito ao que Elizabeth chamou de salários proporcionalmente convenientes, que se tomaram o direito do trabalho no século XIX. Mais do que qualquer outra força, o movimento operário ajudou a romper a camisa de força individualista de natureza político-jurídica, que confinava os direitos humanos do tipo de Declaração Francesa e da Constituição norte-americana. Os movimentos operários demonstraram as limitações de abordagem política através dos direitos humanos. E os direitos ao estilo de Madison podem se tornar operacionais até um certo ponto, através de leis e constituições. A luta pelos direitos humanos ainda é vista em muitos lugares como parte de um programa geral pelo progresso da humanidade, em nível individual e coletivo, na direção de um futuro melhor e mais genuíno para o homem. É uma das principais forças que impulsionaram o progresso da civilidade nos 150 anos entre a Revolução Norte-Americana e a Primeira Grande Guerra.
O período em que ela sem dúvida progrediu foi a que encontrou sua expressão organizada nos movimentos operários e sociais do mundo ocidental.